Olá, começa agora o Saúde em Foco, programa que reúne acadêmicos e profissionais da saúde para discutir assuntos de relevância social e projetos que são desenvolvidos pela instituição. Hoje vamos falar justamente sobre esses dois assuntos, uma atividade do curso de enfermagem com um grupo de catadoras de Santa Maria que trabalham com a coleta seletiva. Conosco no estúdio, duas acadêmicas de enfermagem, a Andressa de Godoy e a Elisa Médio. Sejam bem-vindas, meninas. Eu queria que vocês começassem, então, nos contando que disciplina é essa, em que semestre ela é desenvolvida. Então, oi, Carol, tudo bom? A metodologia científica, ela é apresentada para nós no curso já no primeiro semestre. Eu estou no segundo, então eu tive uma primeira vivência com essas catadoras, que é uma associação lá localizada no bairro Alto da Boa Vista, e que a professora, ela tem como objetivo instigar nós, alunos, a elaborar projetos, artigos, e nesse meio, nesse contexto, a gente conhecer melhor como elas vivem, o que elas fazem, do que elas sobrevivem. Então, esse meio, acho que é muito importante para nós, porque nós vamos observar, e o quanto é importante a observação para depois a análise e uma construção de um artigo, ou até mesmo no projeto, durante a disciplina, né? Tu participou ano passado, né, Elisa, quando estava no primeiro semestre, agora a Andressa participou este ano da atividade, né? Andressa, como é que funcionou, como é que foi desenvolvido esse trabalho, então, de ir até a comunidade vivenciar com as catadoras? Eu sou do primeiro semestre. Foi um trabalho muito bom, foi uma coisa que trouxe tanto benefício para elas, quanto para os acadêmicos do primeiro semestre, porque a gente, com a parte da reciclagem ali, a gente acabou aprendendo como reciclar, a importância que traz isso, não somente para elas, que facilita mais, mas também para o nosso meio ambiente. E também os nossos trabalhos, que a gente desenvolveu artigos na base disso. Então, nossos artigos foi a parte teórica que a gente teve, foi na primeira visita, tudo que a gente observou, que a gente viu como era, como funcionava, como elas estavam ali, como elas se sentiam. E na segunda visita, que foi quando a gente trouxe o trabalho relacionou o trabalho sobre autoestima com elas, que aí a gente teve a prática e a partir disso a gente desenvolveu trabalhos muito bons e facilitou mais para a apresentação depois, na gente ter mais comunicação para a gente falar, porque a gente vivenciou aquele momento, então facilitou muito mais para a gente. Eu gostaria que vocês explicassem onde é que fica localizado esse projeto. A Andressa participou agora, mas a Elisa já vem acompanhando há mais tempo essa atividade no curso. A metodologia científica geralmente é uma disciplina mais teórica, né? Como vocês falaram, vocês vivenciaram, conseguiram incluir uma prática dentro dessa disciplina. Vocês fizeram algum antes na sala de aula, alguma conversa? A professora apresentou, de repente, atividades que foram feitas em ano anterior? Como é que foi esse trabalho? Então, para nós, a gente tem toda a parte, como eu te disse, toda a parte metodológica, toda aquela parte teórica, em que a gente vê a pesquisa, existem várias pesquisas, qualitativa, quantitativa, seja questionário, entrevista e a observação. E acho que a Prof. Ela foi muito feliz em convidar a gente a participar, de ir até a associação, que é lá do Alto do Boa Vista, em que elas têm toda uma estrutura de apoio para elas, né? Quando eu fui, elas tinham desde almoço, horários de entrada e saída, cuidados com a saúde, então elas tinham todo um amparo social para elas, que em vez de elas estarem na rua, aqui nas ruas do centro, elas têm um espaço reservado para elas. Então isso garantia uma qualidade de saúde e de vida para ela muito melhor do que somente percorrer as ruas. E na questão da metodologia, a gente realmente é muito mais fácil a gente primeiro vivenciar para depois fazer a escrita, né? Então acho que é muito bom essa parte da observação, de a gente ter observado, ter interferido no meio delas, ter participado do que elas vivem, né? Então eu acho que essa união entre prática e teoria e prática como a Andressa disse, é muito bom para nós, porque a gente se sente mais
empossado que vai falar, porque tu tem todo aquele conhecimento, tu tem a vivência de poder ter ido em tal lugar e escrever sobre aquilo, né? Então, essa teoria e prática, nesse momento que a professora proporcionou para nós, foi muito bom. As catadoras, elas fazem o trabalho de recolher na rua também, ou hoje elas trabalham só lá dentro do galpão onde elas reciclam esse material que é coletado? Elas trabalham só lá dentro. Antes tinha gente que trazia o material para elas. Não tem alguém que traz materiais ali e elas ficam só dentro do galpão. Hoje elas estão em 5, elas eram em 11, hoje elas estão só em 5. Todas são moradoras ali da região? Sim. E elas vivem dessa renda do material coletado e da reciclagem? E a gente vê a importância do quanto nós temos que o nosso processo de reciclagem em casa vai interferir diretamente para ela, porque quando nós fomos lá, elas nos apresentaram algumas dificuldades do serviço, que às vezes muitos não separavam adequadamente o lixo e acabava contaminando todo o resto. Então, todo o material que tinha sido separado corretamente, mas tinha algum, por exemplo, algum objeto, algo orgânico dentro, acaba contaminando, então elas não poderiam usar. E descartes de outros materiais, como tinha agulhas, né, que para elas se tornam perigosos, um trabalho perigoso, porque Sim. por mais que usam luvas e alguns equipamentos que ajudam a proteger, é um pérfuro cortante, então é complicado. No ano passado, quando tu participou, Andressa, Elisa, elas faziam parte de uma associação, né? Agora em 2014 já não existe mais esse trabalho. Como é que elas mantêm esse lugar? Elas têm ajuda de algum órgão, de alguma entidade que colabora, assim como os alunos foram lá trabalhar voluntariamente? Não, elas não estão tendo mais ajuda que elas tinham antes, quando era associação. Agora elas estão trabalhando porque elas gostam, porque elas amam fazer o que elas fazem. Então elas estão trabalhando por elas mesmas. Então, o momento que elas separam ali, elas vendem e aí a renda delas não tem sido muito alta. E elas também, esse ano, como não tem mais a presença da associação, elas sentem falta de dos benefícios que elas tinham antes e elas reclamam de muitos vidros que são colocados e não são separados, então elas se cortam bastante. Elas reclamam de ratos, porque tem muito rato, os ratos chegam a saltar nelas. Então, agora nessa visita que a gente fez do primeiro semestre de 2014, elas tiveram muitas reclamações, porque elas sentem falta do que elas tinham antes e o que elas não têm agora. Principalmente das oficinas que elas tinham, que a delegada ia lá, ia também o pessoal, os psicólogos, iam tudo dar orientação para elas, como elas, que a Elisa falou, cuidar da saúde, o que elas precisam mudar, ou por que usar luva, ou porque elas nem luva estão usando mais, porque elas não têm mais fornecimento. Vocês, como acadêmicas de enfermagem, né, que têm essa visão de saúde, estão no início do curso, mas que já gostam dessa área, o que vocês perceberam, assim, que elas precisam de uma orientação com essas questões, né, os perigos que elas correm perante a saúde delas? Precisam, sim, porque até nós temos as recomendações, nós temos nosso material para ir para o hospital, né? Então, elas também têm o material delas. Claro, não precisa ser toda a roupa branca, mas a questão da luva, de um óculos, como no caso de um vidro, precisa de uma luva de borracha, realmente, para não haver um corte, porque pode infeccionar, pode gerar outra série de coisas que vai prejudicar elas. Mas naquela época até existia luvas, elas tinham uma espécie de um jaleco, que era um material mais grosso, acho que para não haver... impermeável, para não vir água, alguma coisa. E também tinham óculos e usavam toucas para evitar qualquer contaminação que pudesse vir para elas. Mas acho que agora, como elas não têm mais, realmente, para a saúde delas é complicado. As crianças, muitas são mães, as crianças frequentam esse ambiente junto com elas? Como é que é a questão da... Tem uma que ela não tem com quem deixar a neta dela, então a guriazinha frequenta. Então, que nem a gente na primeira visita que a gente fez, a guriazinha a gente cuidou, a gente levou bala e coisa, porque a guriazinha estava pegando coisas e colocando na boca, então isso é um risco também para a criança. Então, aí que ela não tem, aí ela leva a guriazinha fica o dia inteiro com ela lá na parte da reciclagem. É uma questão de saúde pública também e também na questão de conscientizar as pessoas
que os materiais, o lixo deve ser separado corretamente, porque essas pessoas que trabalham, né, com isso correm esses riscos que vocês comentaram, né? Porque realmente quando a gente vivencia, a gente começa a ver onde a gente erra, né? Porque em casa a gente, vamos separar aqui, mas enfim, para mim não vai fazer diferença, não vai ter aquela grande diferença, porque eu acabo não dependendo desse tipo de material. Mas para elas, como elas precisam desse material para sobreviver, e depois que tu vai lá e vivencia um meio que elas vivem, então tu vê o quanto é necessário a gente saber reciclar, porque o meu lixo vai ser muito importante para elas, né? Então, a minha saúde vai ser tão boa, mas vai ser proporcionada uma saúde boa para elas. Então, se torna realmente um conjunto de fatores que vai auxiliar elas para estarem bem. Você, Andressa, como é que vê esse trabalho dos alunos? Vocês estão iniciando no curso, né, e já participaram de uma atividade que é de inserção numa comunidade que passa por dificuldades. Como é que foi essa experiência para ti? Assim, que nem a gente... não adianta tu ir lá fazer o trabalho que a gente fez e voltar para casa e seguir fazendo as mesmas coisas. Então, a professora se surpreendeu muito pelo seguinte, que a gente não foi só apenas fazer o trabalho e beneficiar para elas, que elas ficassem mais alegres, com autoestima alto, mas que a gente também se conscientizasse da gente pegar e não colocar tudo junto. A gente separar o vidro, separar o lixo, porque fica bem melhor, não só para nós, para o meio ambiente, tanto para elas que a gente... Então, aí muitos colegas, a gente levou um choque quando a gente chegou, que a gente viu tudo. Então, a gente começou a separar o nosso lixo em casa, a gente começou a se conscientizar que isso melhoraria não somente para nós, melhoraria para elas e a gente estaria ajudando muito. Então, eu acho que como enfermeiro, tu não pode mudar tudo de uma vez só, mas o pequeno gesto que tu faz, tu pode mudar muitas vezes muita coisa. Certo. Nós vamos para um breve intervalo e na volta as meninas vão contar como funcionou essa atividade, então, em benefício do bem-estar das catadoras. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Estamos de volta com o Saúde em Foco, hoje conversando sobre uma atividade desenvolvida pelos alunos do primeiro semestre do curso de enfermagem com um grupo de catadoras de Santa Maria. Então, meninas, como nós vimos conversando, né, a atividade prática de vocês foi um pouquinho diferente, né? A turma da Elisa fez um trabalho mais teórico, digamos, de visitação, né, e a Andressa, eles já fizeram a parte prática. Eu gostaria que vocês contassem, então, Elisa, primeiramente, como é que foi o trabalho de vocês no ano passado. Então, a gente fez a visita
junto com a professora. Conhecemos todo o espaço que elas têm, conhecemos a rotina delas e conhecemos também como é a separação do lixo que elas fazem. Daí, a partir disso, foi proposto um material científico, né, que era para a gente fazer uma produção de artigo baseado nessa vivência. Então, a gente ia com perspectiva de como isso vai influenciar ao longo da faculdade. Porque a gente tem que entender que, como a saúde é um conjunto de múltiplos fatores, então, quando elas chegarem numa unidade básica ou no hospital com alguma doença, a gente tem que saber de onde ela veio, conhecer um pouco do contexto para ajudar a melhorar, né? Então, acho que a nossa atividade foi mais voltada para esse lado, mais na observação de como é o ambiente e a gente se inserir no contexto delas, né? Que é para também compreender mais adiante como esses fatores de saúde serão agravados. E você, Andressa, então esse ano elas tiveram oportunidade de um dia de beleza e outras atividades, assim, conta pra gente como é que foi esse trabalho. Na nossa primeira visita, como a gente foi, a mesma coisa que a Elisa foi também, a gente foi para observar tudo. E aí, alguns acadêmicos perguntaram para a professora se teria como a gente fazer uma atividade de Dia da Beleza com elas. Aí a professora autorizou, a gente voltou novamente numa segunda visita para fazer o Dia da Beleza. Elas estavam desacreditadas que a gente voltaria para fazer aquele dia. A gente voltou, a gente proporcionou, teve umas que quiseram cortar o cabelo, outras pintaram as unhas, fizeram maquiagens. Muitas levaram seus netos, seus filhos, e teve um grupo que fez uma recreação com as crianças. Dentro disso, a gente desenvolveu várias coisas e a gente conversou com elas. Muitas ficaram muito felizes. Tinha uma das catadoras que tinha perdido seu filho há pouco tempo. Então, nisso, ela estava meio assim. Ela, não quero fazer porque eu já estou pintada, eu já tô arrumada. Não, ela estava... Aí a gente conversou com ela. A gente sentou só para conversar. Não quer fazer, tudo bem, a gente não forçou nada. No fim, depois, ela disse assim, vocês tirem a maquiagem, eu quero fazer de novo. E aí depois, quando a gente promoveu uma confraternização para elas, aí depois logo após a gente fez um desfile, então depois ela se tornou uma pessoa mais alegre, ela mudou a autoestima dela, mudou o jeito dela, por uma simples conversa, um jeito carinhoso de tratar com elas, tudo. Vocês observaram, assim, que essas atividades melhoraram a autoestima geral do grupo, assim, até a convivência entre elas, o trabalho delas se sentirem valorizadas? Como é que foi, o que vocês perceberam, assim, de retorno delas da atividade? A gente, deu para perceber muito acolhimento delas com os acadêmicos. Porque a gente fez para nós, foi um simples gesto, um simples dia da beleza. Para elas foi muito mais do que isso. Muitas delas falaram que elas não tinham tido um dia mais feliz da vida delas, tinha sido aquilo que a gente tinha feito para elas. Nós temos algumas fotos, né, das atividades desenvolvidas, então nós vamos mostrar para o pessoal de casa o material, com exemplos do encontro, se vocês quiserem comentar, Elisa, Andressa, fiquem à vontade. Temos uma foto do grupo reunido, trabalhando com as crianças. Sim, ali foi nossa segunda visita já, que a gente começou a desenvolver trabalhos e a gente estava dividindo os grupos, quem ficaria com quem, qual a senhora que pegaria, tudo. Aqui foi nossa primeira visita. Aqui é o ambiente onde elas trabalham. Aqui é o ambiente onde elas trabalham. Aqui é todo o grupo que foi, todos os alunos com elas, tudo que a gente desenvolveu o trabalho na segunda visita. Vocês têm participação também de outros professores, né? Que muitas vezes Sim. acabam visitando fotos do grupo. Aqui foi depois, no fim da nossa visita, tudo. E assim, meninas, como é que foi o retorno dessa atividade? Vocês continuaram ao longo do semestre fazendo outros trabalhos? Qual é a ideia de fechamento, assim, da atividade? Como elas pediram as fotos, queriam saber como elas adquirirem as fotos, eu peguei e disse para a professora, a gente revela e leva para elas. Aí eu levei lá. Quando eu cheguei,
o retorno delas, a alegria delas de ter me visto lá, de eu não ter esquecido de levar as fotos, a felicidade aos olhos dela, muitas delas se emocionaram ao ver as fotos, ao ver como elas ficaram bonitas, como o trabalho foi bem feito. Então isso para mim teve uma gratificação muito grande, porque eu vi que o trabalho não foi feito em vão, que a gente fez e a emoção delas está enxergando, está vendo aquelas fotos. Teve uma que me disse assim, ó, a minha foto eu vou mandar pro meu filho para ele ver como eu tô bem aqui. Sim, é um trabalho que muitas vezes elas não têm em casa ou no dia a dia, às vezes em alguma ocasião especial, esse tempo dedicado a elas, né? De se produzir, arrumar o cabelo, fazer a unha. Então, acredito que a atividade tenha colaborado nesse sentido também. Sim. A Elisa, que trabalha também em outros projetos, assim, o que você vê que ajudou para elas? Para elas. Acho que tanto para elas até como nós acadêmicos, né? Para elas tem toda essa questão da autoestima e nós acadêmicos, a gente já tem essa inserção com a comunidade no primeiro semestre. Então a gente já se torna enfermeira, a gente já começa a agir com o coração, a ter esse cuidado, até o cuidado humanizado, né? Que é de como tratar uma pessoa e como a Andressa disse, às vezes ela precisava de uma conversa, ela precisava que alguém escutava ela para ela se sentir bem. Então a gente já vê como é importante para nós esse momento de ir conversar, tratar bem, cuidar e transmitir carinho é importante para nós e como vai ser bom já desde o primeiro ao longo da faculdade ter esse momento, essa vivência. Porque nós como enfermeiras nós temos que ao mesmo tempo saber avaliar as necessidades, mas também ouvir a pessoa, porque muitas vezes precisa de uma conversa, né? Então, como acadêmico, eu acho que para nós a gente tem um retorno muito maior por estar participando da vida delas e cuidando, mesmo que seja só escutando, mas cuidando delas. Sim, até era o que eu ia questionar vocês, assim, o que elas relataram nessas questões de dificuldades, porque o curso da enfermagem, os cursos da saúde, eles estão inseridos lá na comunidade do Alto da Boa Vista com vários projetos, né? E a gente vê que eles têm um carinho especial pelos alunos, né? Muitos iniciando, como é o caso dessa disciplina, que é com alunos de primeiro semestre, mas que eles acabam contando a vida, as suas dificuldades, vocês passaram por isso lá. Sim, teve uma senhora que ela pegou e disse que ela estava se sentindo tão bonita que desde que ela tinha perdido o marido dela, que ela era viúva, ela estava se sentindo tão linda quanto ela não se sentia há muito tempo. Então isso para nós assim não é tanto, mas para elas tem uma importância tão grande. E como eu tinha falado com a professora, que eu acho que a gente deveria de continuar esse trabalho a desenvolver com outros semestres que virão. Então, a fazer um trabalho bonito com elas, para que elas possam se sentir assim durante um longo tempo. Sim, até oferecer, de repente, oficinas, né, de Sim. cuidados, outros tipos de atendimento, né, não só a beleza todo semestre, mas outros tipos de atividades, né? Sim, outras orientações para que elas não se sintam abandonadas, que nem elas estavam se sentindo na nossa primeira visita. E principalmente, como a gente já comentou no primeiro bloco, a questão da saúde, né? Porque elas têm os riscos, né, de contaminação, de se machucar, se cortar. Então, o trabalho da enfermagem também é muito importante nesse sentido, né? Bom, gostaria de agradecer, então, meninas, a presença de vocês, né? Parabenizar pelo trabalho. Acredito que essas ações, mesmo pequenas, como vocês comentaram, acrescenta muito na vida delas e dos alunos que estão começando no curso, vendo o que é a enfermagem, né? Então, muito obrigada. Estão sempre convidadas para retornar quando tiverem uma atividade, uma novidade para apresentar aqui no Saúde em Foco. Saúde em Foco fica por aqui, então para rever a programação da TV Unifra, acesse o canal Unifra Online no YouTube. Até a próxima semana